Sotaque alemão, Alma Latina. bem-vindos no nosso canal. Eu sou Francisca, chilena, cresci na Alemanha, moro há 9 anos no Brasil e sou professora de alemão. Eu sou a Giovana, brasileira, eu morei mais de 20 anos na Alemanha e sou professora de alemão também. E a gente tá aqui, eu nem sei qual que é o número de vídeo dessa segunda temporada. Eu acho que é tipo quinto. O quinto, É, né? alguma coisa assim. Estamos na segunda temporada bem equipadas, Sim. com luzes novas, microfones novos. Curtindo aqui essa entrega, né, de dicas, de diferenças culturais que a gente faz aqui no nosso seriado. A gente fala também sobre dicas de como estudar alemão e a gente ajuda vocês com isso. E antes de a gente começar com o assunto hoje, eu tenho que dizer que eu tô super alemã hoje, porque tá um frio em Salvador e eu tô em casa com chinelinhos, vocês vão amar isso, e meia. Sim! Mas só em casa, e meia branca, é. Mas só em casa, tá, gente? Não saio assim de casa não, tá bom? Menos, mas em casa eu ando assim, bem alemã. Não, e o engraçado é que lá é meias brancas. Isso, com sim. Esses chinelos. E eles saem de casa, assim, óbvio. né? Sim. Eu pelo menos não saio de casa. Mas em casa vergonha. eu fico no conforto. E qual assunto que a gente escolheu hoje, Fran? A gente vai a falar sobre supermercados, compra no mercado e também meio ambiente, né? Sim. Ligado ao tema mercado. Então vamos lá. O primeiro é que quando a gente chega aqui no Brasil, a gente ama o Brasil, mas quando a gente vai num supermercado, qual é que é o nosso primeiro choque? A sacola de plástico? Sim. E em várias cidades, graças a Deus, já melhorou isso, já não tem mais gratuitamente, pelo menos. Sim. E alguns também nem oferecem mais assim direito. Mas ainda tem muitas cidades, mesmo aqui em Salvador, onde a gente mora, ainda é costume ter saco plástico no supermercado. Exato. Mas por que é um choque? Porque na Alemanha isso está proibido. Né? Uhum. Então você vai no mercado e você leva a sua sacola. Isso, exatamente. Tem muita gente, principalmente no interior, que deixa tipo uma cesta mesmo. Também. Eu vou pesquisar uma foto e colocar aqui, dentro do carro, então já tá lá pronto para você fazer suas compras, uma cestinha. Ou o que é muito assim, tipo Alemanha, quem mora fora em geral, são essas sacolas de pano. Eu até consegui pegar uma que eu tenho aqui em casa. Que a gente tava rindo porque... Essa daqui, eu disse, é richtig Umwelt, essa daqui. Bem meio ambiente aqui, essa sacola. Mas assim, cada um tem a sua, né? Isso, várias. E você vai no mercado e você leva a sua sacola. Exatamente. Tipo, depois do trabalho, pra compras, assim, básicas, né? Que você não precisa comprar muita coisa. Exato. Você tem ela dentro da bolsa e daí depois do trabalho você vai fazer compras, leva aqui sua sacolinha. Muito. Isso é uma diferença. E aí, deixa eu fazer a pergunta que alunos fizeram para você. Ah, sim! E aí, o que acontece com a sacola para o lixo? O que eles usam, Isso, então? não usa saco plástico para o lixo, então... Bem, primeiramente que, claro, para os lixos, assim, sujos mesmo, que a gente chama, a gente vai fazer um vídeo sobre separação de lixo também para vocês. Eles compram saco de lixo, óbvio. Mas tem muitos, assim, por exemplo, eles separam papelão. Esse é um lixo, entre aspas, limpo. Porque o papelão, ele não vai sujo. Exatamente, claro. O reciclável limpo, assim. Daí, para esse, por exemplo, não usa saco. Daí... E são sacos, muitas vezes, também biodegradáveis. Isso, exatamente. Pro orgânico, por exemplo. Exato. São sacos biodegradáveis. Sim, então isso é uma diferença. Mas isso a gente vai falar melhor em outro vídeo. E vamos desmentir uma coisa também. Quando a gente vai aqui comprar no mercado, fruta, verduras, né, tem muita coisa que vem num pacotinho, numa sacola de plástico. Embalagem, isso. E a gente fica indignado, né? Mas como? Isso aqui na Alemanha também. Sim, tem alguns supermercados na Alemanha que vêm, principalmente frutas, se você comprar em mais quantidade, né? Frutas, legumes, elas vêm numa cestinha, assim, de plástico. E daí isso também é embalado em plástico. Então também não é assim que é tudo 100%. Exato. E uma outra diferença que a gente percebe é que na Alemanha tem... E aí seria legal também quem está morando na Alemanha comentar que na Alemanha tem mais esses mercadinhos de rua, né, Geschäfte, lojas mais pequenas, não tem esses supermercados enormes que tem aqui.
Eu percebo também, a gente estava falando sobre isso antes, não sei se é porque a gente cresceu no interior, mas eu percebia muito que lá é super comum, tipo, você vai no açougue comprar sua carne, Exato, você sim. vai, não sei como que é o nome em português, se chama assim, mas enfim, você O vai quê? tipo numa queijaria ou algo assim, onde vende queijo, não sei. Eu Não acho sei como que é em português. mesmo. Mas você vai lá para comprar o queijo. Então, tem umas coisas específicas, assim, que você vai em cada lojinha, assim, para comprar aquilo. E Sim. supermercado acaba sendo mais aqueles itens, sei lá, de supermercado, assim. Claro. E pelo menos o tamanho, sentido. assim, enorme que não tem. Isso. Esse é o ponto, né? Tem mais supermercados menores, não tem, assim, tipo, um Carrefour enorme da Exato. vida, assim. A gente tava falando também sobre as opções, né? Não tem, assim, tipo, 20 opções de bolacha. Claro. É tudo mais reduzido. Sim. Mas aí você falou uma coisa, a queijaria. É porque na Alemanha, porque nós duas, eu cresci perto de Düsseldorf, que era porque na Alemanha tem, e eu a gente perto já de tem que Munique. falar disso alguma vez, que a Alemanha tem cidade grande, mas ao redor das cidades tem muitos povos, né? Isso, muitas cidadezinhas pequenininhas. Exato. Então, o meu Vilarejos. pai trabalhava em Düsseldorf, mas a gente morava em Hahn, né, que é perto. Então, ele pegava um trem todos os dias, meia hora. Isso é muito comum. Que tem... Bauernhof, que seria uma espécie... As fazendas. Só que fazenda é muito latino-americano. Não é a fazenda, porque... Não tem isso. Porque traduzindo literalmente a palavra... A gente fala fazenda, traduzindo literalmente, claro, mas não é a fazenda que é daqui, é outro tipo de fazenda. É muito mais pequena. Isso. Bora começar por aí. Exatamente. Muito mais pequena. E, em geral, quem trabalha aí é a mesma família. Exatamente. Né? Então, é quase como se fosse um sítio, eu diria. É verdade. Só que tem um propósito comercial, né? Sim. Tem vaca, enfim. Então, você compra leite em garrafa de vidro, leite de vaca, real, né? Isso. Ovos também, queijo. Isso. Aí é muito legal. E a maioria desses produtos dos fazendeiros, né, tem aquele selo de orgânico, que é um selo certificado mesmo na Alemanha, que você tem certeza absoluta que é orgânico mesmo, né? Claro, que isso é uma diferença que a gente percebe aqui, que muitas vezes um produto diz ser orgânico, mas não tem necessariamente o selo, né, o certificado. Exatamente, daí às vezes tem na Alemanha, tudo que é orgânico tem esse certificado, né, tem esse selo. E a gente estava falando sobre os produtos orgânicos, que na Alemanha eles são mais baratos do que aqui e mais fácil de acesso, assim, porque tem um supermercado na Alemanha que é super baratinho. Agora eu tô na dúvida se é o Lidl ou se é o Aldi que eu tô querendo dizer, mas um dos dois. Eu acho que é o Lidl, que ele tem muitos produtos orgânicos. E então tem muita variedade mesmo, muita opção. Aqui eu tenho muita dificuldade de encontrar produto orgânico. Você tem que ir numa loja específica para isso. Não tem, tipo, no supermercado, né? Não, e o preço também é uma diferença, né? Porque aqui é muito mais caro, tudo que é orgânico é mais caro. E lá, isso eu acho interessante, lá tem carne orgânica. Isso exatamente, Que é super fácil também de conseguir no supermercado. Aqui é um pouco mais difícil. Daí, tipo, eu compro um frango orgânico que eu mesma não sei se ele é orgânico de verdade aqui, porque não sei se ele tem selo. Não sei. Eu tenho que ver. Esse tem? Esse tem o selo. É que depende, porque eu sei que o Corim, por exemplo, dizem que é o frango que é realmente 100% orgânico. Mas é porque esse é kosher, eu acho, uma coisa assim, que eu vi no mercado. Tem que pesquisar melhor. Perceba, é engraçado como a gente leva os costumes, exatamente. Faz mal, porque eu também pesquisei se tinha carne orgânica e tem esse frango. Sim, Ótimo, a gente se ajuda. Sim. Mas é isso, eu acho que o mundo orgânico na Alemanha mas também é mais acessível. Eu acho que aqui, super, sim, na Latinoamérica, deveria ser mais barato. Sim, deveria ser mais barato, mas não é, infelizmente. Assim, tem... super. É muito maior. Super. E tem mais uma coisa que eu quero falar antes de fechar. Sim, porque tem muito a ver com a minha infância, que é muito legal. Tem lá catálogos. Sim. Isso aqui, para quem tá morando lá, é uma dica, que agora é online, né, de coisas congeladas. Tipo sorvete,
mini cenouras, erbsen, enfim, um monte de coisa, ervilha, legumes que congelados. você compra congelado. Sim. E chega o caminhão na sua casa, um frigorífico no caminhão. Super. E fazem a entrega. Assim, eu lembro disso porque... Sim. Eu acho que principalmente porque chegava sorvete. Então a minha mãe passava o catálogo e falava, tá, qual sorvete cada um de vocês quer? Eu tenho mais 3 irmãos. Cada um escolhia. E tinha tortas também. Mas o genial é que são congelados. Sim. Né? São congelados. Então legal. Tem isso também. Eu lembro também que a mãe do meu padrasto, ela infelizmente já faleceu, mas ela comprava quando morava com eles. Eu lembro que sempre vinha o caminhãozinho. Engraçado. Sim, super. Verdade, isso é algo em comum. Daqui. Você quer falar mais alguma coisa para finalizar? Eu acho que é isso. Mas a gente vai deixar para uma próxima. Nossa, a gente anotou muito sobre esse assunto, porque de fato... É que tem muita coisa. Tem muita coisa para dizer. Mas a gente já falou aqui de comprar nos fazendeiros, e eu comentei com você que perto de onde minha mãe mora, que é no interior também, tem até um... Dispensador, eu acho que é a palavra. Não acho que não. Aquelas máquinas onde dá pra comprar, tipo, sei lá, Coca-Cola, barrinha de chocolate, não sei, Snickers, essas coisas assim. Só que nesse caso, do lado da fazenda, dá pra comprar ovos. E isso é muito legal porque tem a disponibilidade até os domingos. Era isso que a gente queria falar também. E com isso a gente que vai domingos fecha tudo. Exato. Não abre supermercado aos domingos. Isso é importante se programar antes de mudar para lá. E feriados também. Fecha tudo. O que é legal, para ser sincera. Só que para quem trabalha não é tão positivo, mas sim. Enfim. Então não comprem domingo. Exatamente. Não se programem, né, para fazer compras domingo que não vai dar certo. Perfeito. Até a próxima segunda. Até a próxima. Tchau, tchau.